Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras, ao Bom Combate. Em comemoração aos 80 anos do início da operação da Força Aérea Brasileira na Itália, o canal Ao Bom Combate traz para o seu público um vídeo que abrange as principais ações da FAB na Segunda Guerra Mundial, visto que houve preparativos e combates no Brasil a partir de 1942 e na Itália a partir de 1944, completando 80 anos agora. É importante lembrarmos que a Segunda Guerra Mundial foi o batismo de fogo da Força Aérea Brasileira, já que a sua criação aconteceu em 20 de janeiro de 1941, a partir da união da aviação naval, pertencente à Marinha do Brasil, e da aviação militar, pertencente ao Exército Brasileiro. A Força Aérea Brasileira enfrentou as suas primeiras missões de combate logo no início de 1942, quando caçou submarinos alemães e italianos que torpedeavam os navios da Marinha Mercante do Brasil, que transportava pessoas e mercadorias para os aliados. A Guerra Naval do Eixo contra os navios brasileiros afundou 36 navios do Brasil, sendo que a Marinha Mercante perdeu 117.530 toneladas, representando 20% da sua tonelagem total no período da guerra. E foram provocadas 1.074 mortes, com 1.686 sobreviventes. O primeiro confronto com os submarinos do Eixo aconteceu em 22 de maio de 1942, quando um avião B-25, sediado em Fortaleza, avistou o submarino italiano Barbarigo, que havia atacado o navio brasileiro Comandante Lira 4 dias antes. Era a 8ª embarcação do país atingida pelas forças do Eixo. O Barbarigo foi imediatamente atacado com uma salva de 10 bombas de 100 libras de emprego geral. A embarcação inimiga conseguiu fugir do bombardeio, mas aquele seria o primeiro submarino atacado pela FAB na Segunda Guerra Mundial. A tripulação do B-25 era composta pelos capitães aviadores Afonso Celso Parreiras Horta e Oswaldo Pamplona Pinto, o qual posteriormente se juntou ao primeiro grupo de aviação de caça na Itália, e do primeiro-tenente norte-americano Henry Schwein e 2 sargentos metralhadores. O dia 22 de maio foi adotado como Dia da Aviação de Patrulha na Força Aérea Brasileira. Até o final do conflito no Atlântico Sul, 11 submarinos inimigos foram afundados em cerca de 15.000 missões de patrulha realizadas pela Força Aérea Brasileira. Um dos mais conhecidos foi o submarino alemão U-199, comandado pelo capitão-tenente Hans Werner Krauss, um veterano da Marinha Alemã na Guerra Submarina. O U-199 era um submarino de 1.200 toneladas tipo 9D2, com uma tripulação de 61 homens. Era um equipamento moderno que, após testes, a sua primeira missão foi ser enviado para o litoral brasileiro. No dia 31 de julho de 1943, às 7 horas e 18 minutos, o submarino foi encontrado a cerca de 110 quilômetros ao sul da Baía da Guanabara, por uma aeronave norte-americana, PBM Mariner, que, além de conseguir avariar o submarino, enviou alarme para as aeronaves brasileiras. A primeira aeronave brasileira a chegar foi um A-28 Hudson, que não conseguiu acertar as suas bombas de profundidade no U-199, mas metralhou a equipe de antiaérea do submarino que respondia ao ataque da aeronave. A segunda aeronave brasileira a chegar foi um PBY Catalina, que já estava em patrulha na área de Cabo Frio e atacou o submarino 10 minutos após o Hudson. O Catalina fez 2 ataques, lançando um total de 4 bombas de profundidade, selando o destino do submarino alemão. O Catalina brasileiro ainda lançou bote salva-vidas para os 12 tripulantes alemães que sobreviveram ao ataque. Faziam parte da tripulação do Catalina o segundo-tenente aviador José Carlos de Miranda Correia e o aspirante aviador Alberto Martins Torres, que também faria história no primeiro grupo de aviação de caça na Itália. O afundamento de navios do Brasil pressionou o governo brasileiro e precipitou a entrada do Brasil na Segunda Grande Guerra. A declaração de guerra ao Eixo foi oficializada em 31 de agosto de 1942. É importante destacar que as ações de apoio aos aliados já estavam acontecendo antes da declaração de guerra ao Eixo, pois o Brasil já havia abandonado a sua neutralidade a partir do rompimento das relações com o Eixo no início daquele ano, em 28 de janeiro de 1942. Desta forma, houve a autorização para a instalação em 2 de março de 1942 de uma base aérea norte-americana em Natal, no Rio Grande do Norte, que foi chamada pelos norte-americanos de Parnamirim Field.
Esta base aérea permitiu a criação de uma ponte aérea entre Natal, no Brasil, e Dakar, no Senegal. Foi de lá que as tropas aliadas puderam acessar o continente africano e combater o Afrika Korps do general alemão Erwin Rommel. É por esse motivo que a base aérea de Natal foi chamada de Trampolim da Vitória. Essa ponte operou de 1942 a 1943. Como curiosidade sobre a base aérea de Natal, em 28 de janeiro de 1943, o presidente americano Franklin Delano Roosevelt visitou a recém-construída base aérea de Natal. O presidente americano foi recebido por Getúlio Vargas e os locais da visita ainda hoje são pontos turísticos na cidade de Natal e há sítios históricos da Segunda Guerra Mundial preservados dentro da base aérea de Natal. Como aliado dos Estados Unidos, o Brasil foi beneficiado pelo Land and Lease Act, recebendo equipamentos e treinamento para entrada em combate. O treinamento em território brasileiro foi realizado na unidade mista que uniu a Força Aérea Brasileira e a Marinha Americana, com a finalidade de dar instrução aérea e terrestre a oficiais e sargentos da Força Aérea Brasileira, que iriam constituir as novas unidades de patrulha. A unidade foi criada em 1º de outubro de 1943, em Natal, Rio Grande do Norte, e era conhecido por United States Brazil Air Training Unit, ou USBATU. A USBATU foi desativada em 30 de março de 1944, quando uma quantidade em número suficiente de alunos, por ela formados, havia mobiliado as unidades aéreas de patrulha brasileiras, transmitindo a doutrina da Marinha Americana. E agora, saindo do Brasil, ao descrevermos as ações da Força Aérea Brasileira na Europa, é importante lembrar que, além do primeiro grupo de aviação de caça, que é sempre lembrado pela sua participação na guerra, houve também o emprego da primeira esquadrilha de ligação e observação, a primeira Elo, a qual voava os L-41H, a versão militar dos Piper Cub, em apoio à primeira divisão de artilharia divisionária da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, com o objetivo de acompanhar os movimentos do inimigo e orientar o tiro de artilharia da Força Expedicionária Brasileira. A primeira Elo foi criada pelo ministro da Aeronáutica em 20 de julho de 1944 e aportou em Nápoles em 6 de outubro de 1944, junto com o terceiro escalão da FEB. Diz o brigadeiro Rui Moreira Lima no livro Sentapua: a precisão dos tiros da artilharia da FEB tornou-se famosa na frente do 5º Exército Americano. Era a primeira Elo que colaborava na regulação do tiro. A primeira Elo tomou parte ativa em todas as principais ações da FEB, tais como Monte Castelo, Belvedere, Montese e outros. E foi importante na vigilância da região sul de Coléquio, quando a 148ª Divisão de Infantaria Alemã, sob o comando do general Otto Fretter Pico, rendeu-se incondicionalmente ao 6º Regimento de Infantaria do Brasil. A bravura dos pilotos da FAB voando os frágeis Piper Cub a baixa altura, próximos do inimigo, foi reconhecida pela FEB e pelo Exército Americano. A primeira Elo foi extinta pela Divisão de Artilharia Divisionária ao final da guerra, ainda na Itália. Finalmente, a mais conhecida das unidades aéreas da FAB na Segunda Grande Guerra, o primeiro grupo de aviação de caça, Esquadrão Sentapua, foi criado em 18 de dezembro de 1943. O major aviador Nero Moura foi destacado como comandante do esquadrão. A preparação inicial foi feita em centros americanos localizados na Escola de Tática Aérea Aplicada da Aviação do Exército Americano em Orlando, Flórida, e em Água Dulce, no Panamá, finalizando a preparação dos pilotos em Suffolk, estado de Nova York, adaptando os pilotos na aeronave P-47D, que foi utilizada na guerra. O grupo de caça brasileiro aportou em Nápoles, Itália, em 6 de outubro de 1944, no navio UST Colombi, vindo dos Estados Unidos. Iniciou a sua operação na enlameada base aérea de Tarquínia, incorporando-se ao 350, 350º Grupo da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos, tendo sido transferido para a cidade de Pisa 2 meses depois. O sucesso do primeiro grupo de aviação de caça foi reconhecido pelo comandante do 350 Grupo de Caça do Exército Americano, Coronel Ariel Nielsen. Durante o período de 6 a 29 de abril de 1945, o Grupo de Caça brasileiro voou 5% das saídas executadas pelo 12º Comando Aéreo Tático, e, no entanto, foram oficialmente atribuídos aos brasileiros 15% dos veículos destruídos,
28% das pontes destruídas, 36% dos depósitos de combustível danificados e 85% dos depósitos de munição danificados. O dia 22 de abril de 1945, auge das vitórias do Esquadrão Sentapua, foi escolhido como o Dia da Aviação de Caça do Brasil. E coroando o sucesso do Esquadrão de Caça do Brasil, em 1986, o primeiro grupo de aviação de caça recebeu a Presidential Unit Citation americana, uma das poucas unidades estrangeiras a receberem esta distinção. E eu não poderia encerrar sem deixar de relatar resumidamente 2 casos realmente incríveis sobre o primeiro grupo de aviação de caça na Itália. O primeiro deles aconteceu com o capitão Horácio, líder da Esquadrilha Azul, que, regressando de uma missão que fazia parte da ofensiva da primavera de 1945, ao iniciar um ataque a blindados em área inimiga, identificou que eram blindados Sherman americanos, mas que haviam atingido uma área onde somente inimigos poderiam estar posicionados. Ao informar via rádio ao controle tático sobre a situação, foi-lhe ordenado que atacasse o comboio de tanques, pois deviam ser inimigos. O capitão Horácio recusou atender a ordem. O piloto brasileiro estava certo da sua decisão e, mesmo recebendo ordens da Torre de Controle de Pisa, do Estado-Maior do 5º Exército Americano e até mesmo do coronel Nielsen, comandante do Grupo 350, regressou sem atacar os tanques. Os brasileiros eram tão experientes na área em que voavam que a decisão acertada de não atacar valeu o elogio do general Thomas Darcy, comandante do 12º Comando Aerotático. O fato de não terem atacado esses tanques amigos, os quais se encontravam, na ocasião, muito além da linha de segurança, salvou a vida de inúmeros soldados aliados e constitui um tributo à perfeita doutrina do grupo de caça brasileiro, no que diz respeito à estreita cooperação entre as forças de terra e ar. E a segunda história que eu gostaria de lembrar é a fantástica jornada do tenente Danilo Moura, irmão do comandante do primeiro grupo de aviação de caça, Nero Moura. O tenente Danilo foi abatido em território inimigo, saltou de paraquedas e escondeu-se em território inimigo. Ele conseguiu, ajudado pelos partisanos italianos, que eram os guerrilheiros que apoiavam os aliados, bem como muita inteligência, voltar para as linhas amigas, completando a sua fantástica fuga ao caminhar 450 quilômetros em 30 dias, perdendo 21 quilos do seu peso no caminho. São páginas memoráveis como essas e várias outras que devem ser lembradas e seus heróis venerados. Atos de bravura e firmeza moral marcaram as centenas de ações dos pilotos da Força Aérea Brasileira, coroando o esforço do Brasil contra o nazifascismo e criando um legado de vitórias para a aviação no Brasil, que, juntamente com a Força Expedicionária Brasileira, assinalou no livro do tempo o seu legado de bravura e patriotismo. Nunca esqueceremos o seu sacrifício. Um forte abraço a todos. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Hacer carnaval.